e tirando a dúvida de vocês sobre alguma coisa que ficou para trás, ok? Ainda trouxe aqui uma questão do Enem para mostrar algumas situações para vocês de assuntos que a gente já estudou, né? Apesar de vocês estarem na primeira série, mas para mostrar a vocês como é que funciona, como é que essas questões caem diante dos assuntos que nós já estudamos, né? E aí já ir se adaptando. Que trata de ciência e química e metodologia científica, né? Isso aqui eu já até corrigi algumas questões com você em sala, até questões do TC eu coloquei na prova. Vocês têm alguma dificuldade nisso daqui? Posso seguir? Posso ir para um assunto mais à frente? Tá tranquilo? E aí, tranquilo ou não? Posso seguir ou não? Pra mim, isso aí tá tranquilo. Beleza. A metodologia científica, tá? E tem aqui os estados físicos da matéria. Nessa parte aqui, vocês fizeram simulado esse final de semana, né? Passado. E aí eu gostaria de saber se caiu alguma coisa parecida da parte de estados físicos da matéria com o anterior. Caiu alguma coisa parecida? Quem fez aí? Caiu uma tabela para identificar quais substâncias iam estar em qual estado em uma determinada temperatura. Nesse estilo aqui, igual tinha na outra prova, né? Exatamente. Oh, legal. Tá vendo aí? O que é que eu falei para vocês? Que era muito pouco provável que eles colocassem questões diferentes do que vocês tinham visto na anterior, né? Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, o que é que os exercícios trazem? Ele traz questão aqui que só para você identificando a sequência, né, dos estados físicos da matéria, são sólido, líquido, gasoso, é isso, né? Então, a forma, o volume, se varia, se não varia. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma questão em específico para a gente tratar aqui ou posso escolher um aqui aleatório? E aí, o que é que vocês me dizem? Bora lá, tô esperando. Posso escolher um aleatório? Vocês têm aí. Aproveita com o momento, a hora é agora. Escolhe Aleatório. uma... Então tá, bora lá. Ó, essas questões aqui, tranquilo, beleza? Da questão de você fazer a identificação de algumas coisas, o afastamento e aproximação de algumas partículas, né? E vou pegar aqui questões modelo do Enem, o que foi parecido com o que vocês viram lá no simulado, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, tem essa primeira questão aqui do módulo 4 das mudanças do estado de agregação, ou seja, a organização dessas moléculas, que elas têm aí, né, próximas, afastadas, mais ou menos, essa distância entre elas, que para poder classificá-la, né, como estado sólido, líquido e gasoso. Então, é o seguinte, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida do planeta. A condição climática da Terra permite que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessa transformação é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a unidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores quando já foi absorvido esse calor suficiente. Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir a atmosfera. A transformação mencionada nesse texto é qual? Fusão, liquefação, evaporação, solidificação ou condensação? Coração. Evaporação. Beleza. Aí tem uma coisa interessante. Nesse caso, as moléculas absorvem energia para poder evaporar. Vocês já ouviram falar no processo que chama de geada? Um ocorrido que chama de geada, um acontecimento natural. Alguém sabe explicar aí como é que acontece uma geada? E aí? Como é que ocorre uma geada? Alguém já ouviu falar? É Hã? quando
as gotículas da nuvem condensam, só que aí, quando elas estão precipitando, elas entram em contato com temperaturas frias e congelam? Mais ou menos, mais ou menos. Durante a madrugada, o que é que acontece com as plantas? Um Elas, processo. Pode falar. elas ficam molhadas. Isso. E aquele molhado que se diz da água, a gente chama geralmente de quê? Orvalho. Orvalho, justamente. E esse orvalho, ele fica nas folhas ali das plantas. Só que a geada, ela acontece o quê? Quando há uma mudança brusca de temperatura ao longo da madrugada. Então, quando há uma mudança brusca de temperatura na madrugada, o que é que acontece com aquelas gotículas de águas que estão sobre as folhas das plantas? E aí? Tem um orvalho, ou uma mudança brusca de temperatura de mais para menos, e o que é que vai acontecer com aquelas folhas? Aquela água que está sobre as folhas? Congela? Congelam, justamente. E ao congelar, o que é que vai acontecer? Estraga a folha da planta. Então, tem muita gente, justamente nesse período agora de mudança de estação, tem muita plantação perdida, né? Isso acontece muito no sul do país, em que, durante a madrugada, a temperatura abaixa muito, ocorrendo a geada. Então, aí, nesse caso, o que tipo de variação de energia tivemos? Houve uma absorção de energia por conta das partículas para serem congeladas, ou a energia foi liberada em grande quantidade e essas moléculas se aproximaram rapidamente. O que foi que aconteceu? Liberou. E liberou para onde essa energia? E aí? Para o meio, justamente. Então, elas liberaram essa energia para o meio. Aí vocês liberou como? Se o meio está muito frio, ele absorve essa energia das moléculas. Então, se ele está absorvendo a energia dessas moléculas, consequentemente, as moléculas estão liberando essa energia para ser absorvida. E é isso que acontece. Beleza? Então, acontece justamente isso daí. Ó. Você pega lá, elas absorvem essa energia absorvida por conta do meio que está muito frio e elas congelam, né? Se aproximam bastante. Passando nisso, temos aqui a questão 3. A questão 3 é justamente o que caiu no simulado passado, que o que caiu nesse simulado desse final de semana, que tem temperaturas de fusão e ebulição, beleza? Aí, e tem uma temperatura específica. A questão diz o seguinte: o conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar a condição adequada para a sua armazenagem e transporte. Considere os dados de 3 substâncias seguintes. Então, tem o estanho, que ponto de fusão é 236, ponto de ebulição 2.720. O flúor, ponto de fusão menos 220, ponto de ebulição menos 180. O césio, 28, ponto de fusão, e 678, ponto de ebulição. É correto afirmar que em um ambiente de 35 graus, sob pressão atmosférica, as substâncias 1 encontram-se, respectivamente, nos estados físicos. E aí, o 1, qual é o estado físico dele? Sólido. O 2 Gasoso. e o 3. Líquido. Tranquilo? Então, sólido, líquido, gasoso. Qual é a alternativa correta aí no É caso do nosso aí? sólido. Sólido, gasoso e líquido, desculpa. Letra A, então, confere? Sim. Então tá lá. Isso aí a gente fez exercício em sala, a gente falou um monte de coisa. A questão estava mais embaixo. Essa aqui é interessante. Vou ver aqui isso.
na superfície, aí a gente tem aqui já uma chuva, aqui em cima tem outro ocorrido, e aí o ciclo ele se renova no desenho. O que se pede? Letra A. Considere Vamos lá? Cadê a galera que estava participando aí? E aí, nesses dois aqui, qual é o processo? Evaporação. Evaporação. Tudo bem? Então, a gente tem a da superfície e a dos dois processos, onde a água precisa absorver mais energia. Nesse daqui que está no solo ou nesse daqui que está no lago? Qual dos dois a água precisa absorver mais energia? Bora lá? Professor, pode repetir a pergunta? Justamente você que aí não participou ainda. Nesses dois processos aqui, ó, que eu tenho aqui essa nuvem em cima de um lago e aqui esse processo em cima da superfície da Terra. Já me responderam que nos dois processos ocorre a evaporação. Mas, para ocorrer a evaporação, a substância precisa absorver energia. Em qual dessas duas situações tem uma absorção maior de energia por conta da água? Aqui está mais perto do 3, que seria essa daqui. Tá dando aí? Essa aqui? Você está falando? Eu estou perguntando aqui. Essa e essa aqui, ó. Essas duas. Então, essa daqui. Beleza. Por quê, Eberton? Já que você respondeu. E aí? O que você acha nessas duas situações que essa absorve mais? Mas pensa aí. Vamos supor que essa água, observa a figura. A água você tem a superfície de um lago. E a outra água que está sendo evaporada aí no solo, ela está ali também na superfície do solo, para poder ser evaporada. Em qual dessas duas situações você me disse que a que está em cima ela precisa de mais energia? Professor, Mas eu a acho que diferença. De qual? Do lago? porque tem mais quantidade, daí eu acho que precisa de mais. Mas pensa aí, se a superfície ela for bem mais ampla, bem mais. Pensa aí, deixa eu pensar na situação aqui. Pronto, vamos lá. Pensa aí que você está dentro de uma casa e você está fora dela. Beleza? Você está dentro de sua casa aqui agora, nesse exato momento, assistindo a aula, e em uma outra situação você está fora de sua casa. Em qual desses dois ambientes você conseguiria se libertar mais fácil, se fosse o caso? Sair mais fácil? Se locomover mais fácil? Dentro da sua casa ou fora dela? Fora. Fora da casa. Opa! Então pense nas moléculas da água. Em que ambiente ela conseguiria se desprender mais rápido? Na superfície do lago ou na superfície da Terra? Da Terra. Certeza? Sei lá. Certeza não? E aí? Porque pense aí, a água só vai existir ali bem na superfície mesmo da Terra se acabou de chover. Acabou de chover, está evaporando, ok? Mas e se não acabou de chover? Está ali, a gente sabe que tem algumas gotículas ali, mas a água também ela pode sair de lá do centro da Terra e ir aos poucos subindo, né? E aquela pouco de umidade que existe ali no solo pode se desprender quando houver um aumento de temperatura. Na nossa região, a gente sabe o quê? Que facilidade com que a gente encontraria água na superfície num período que não é chuvoso. Muito difícil, né?
Difícil, a mesma coisa que procurar piolho na cabeça de um leão, né? O negócio seria complicado. Então, pense aí. Então, ó, se tiver chovendo, beleza, essa evaporação vai acontecendo. Mas na superfície do lago, por ter mais moléculas de água, há um gasto de energia menor, porque, por exemplo, a temperatura ela precisa chegar até uns 40 graus para poder essa água começar a evaporar. Já no solo, a temperatura precisa ser muito maior para poder conseguir desprender, já que as moléculas de água não estão ali sozinhas. Elas estão ali com partículas de terra, de areia, né, com pedaços de pedra e por aí, de rochas e por aí vai, entendeu? Então, meio que essas outras partículas impedissem com facilidade o desprendimento dessa água, certo? Então, a mesma coisa, não sei se vocês já cozinharam arroz ou botou a água de um café para ferver e quando jogou açúcar ou sal, percebe-se que ela para de ferver. O estado de ebulição ela para ali por alguns instantes. Alguém já percebeu isso? E aí, alguém já viu essa experiência? Pronto. Porque o que acontece? A água está se desprendendo. Jogou sal ali, o que é que vai acontecer? Ela para de se desprender com facilidade, porque as partículas de sal, as partículas de açúcar que acabaram de ser inseridas dentro daquele líquido, elas impedem com que as moléculas da água se dispersem com facilidade. Seria mais ou menos a mesma coisa que botar alguém, várias pessoas no portão da casa de vocês e vocês tentassem sair de casa. Olha a dificuldade que teria. Mas cada vez que tem menos pessoas na porta da casa de vocês, facilita vocês saírem de casa. É mais ou menos uma associação que podemos fazer com relação a isso. Se tem partículas impedindo, dificuldade para sair. Se não tem partículas impedindo, facilidade para sair. Então, nesse caso, gastaria menos energia na superfície dos lagos, na superfície de rios, do que na superfície terrestre. Ok? Deu para entender isso daí? Tranquilo ou não, galera? Tudo bem ou não? Deu, professor. Vou começar a perguntar alguns aqui, porque tem uma galera aí que deve estar de treta, beleza? Ligou a câmera aí e foi dormir. Deixa estar. Eu vou descobrir nesse instante. Vamos lá. Ó. Letra B. Cite pelo menos um desses processos, de 1 a 6, que, apesar de ser de pequena intensidade, ocorre no sul do Brasil. Qual o nome da mudança de estado físico envolvida nesse processo? Olha para a imagem aí, só basta me dizer o número. E aí? É o número 3, sublimação? Número 3. Sublimação seria a mudança de quê? Do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido? É isso que está acontecendo? Do gasoso para o sólido. Do gasoso para o sólido. Certeza? Ah, professor, você deixa confuso. Eu achava. Pensa aí. Ei. É vapor, é vapor, viu? Mas, querendo ou não, esse vapor a gente pode afirmar que está no estado gasoso, né, vapor? Apesar das gotículas de água, já tem gotículas de água formada. Só que ela consegue ficar em suspensão justamente porque essas gotículas estão muito separadas umas das outras. Então, consegue formar essa névoa aí, que não sei se vocês já perceberam, em Barreiros acontece muito isso no período chuvoso. Tem neblina, né? Você dá para ver em cima das serras. Nada mais é que, como a temperatura aqui embaixo deu uma baixada, as nuvens elas conseguem se concentrar nessa parte de baixo. Entendeu? Então, uma nuvem, você passa por dentro de uma nuvem, né? Você não consegue se molhar passando por dentro da nuvem, consegue? Quem já passou na neblina aí, se você passar andando, você não consegue se molhar. Mas se você, por exemplo, passa de carro dentro de uma neblina, você vai ver que vai formando gotículas no para-brisa do carro. Beleza? Porque são várias, são milhões de gotículas. Então, pensei tudo isso separado. Entendeu? Então, podemos considerar assim que está na forma de vapor ali, apesar de ter gotículas de água. E aí, ela sai
direto desse estado para o estado sólido. Então, não tem a passagem pelo estado líquido, porque realmente a chuva, a gente pode afirmar com toda certeza que é líquido, mas na nuvem a gente não pode fazer isso. Então, sai direto do estado, perfeitamente, Júlia, não precisa se preocupar, dizer que você realmente acertou a alternativa. No caso, tem uma sublimação e quando começa a cair a neve. Ok? Tranquilo? Então, vou seguindo aqui. Deixa eu ver uma outra aqui interessante. Temos aqui essa questão 6. Deixa eu ver, pronto, está dando para enxergar agora. Questão 6 do seguinte. Desde 2001, o Brasil é líder mundial na reciclagem de latinhas de alumínio. Em 2007, o índice de reciclagem chegou a 96,5%. Uma das etapas do processo de reciclagem das latinhas é a fusão do alumínio metálico. O modelo que melhor representa um sistema antes e depois da fusão desse metal, respectivamente, temos aqui A e B, desculpa, então está aqui mostrando o que era no início, o que ficou depois. Temos o B, o que era no início, o que ficou depois. Temos o C, o que era no início, como ficou depois. E temos a letra D, o que era no início e como ficou. Diante dessas alternativas, qual a que vocês afirmam com toda certeza que funciona como um processo de reciclagem? Letra B? B? Sim, letra B. Porque as moléculas não estão tão separadas como, por exemplo, aqui. Se fosse aqui, poderíamos afirmar com toda certeza que sairia do sólido diretamente para o gasoso. Então, tranquilão isso daqui, beleza? Vamos mais para frente aqui. Chegou os gráficozinhos. Tem uma questão aqui, show de bola. Questão 3. Questão 3 do seguinte: 2 panelas abertas contêm líquidos em contínua ebulição. A panela 1 tem água pura e a panela 2 tem água salgada. Qual dos gráficos a seguir melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo? Olha lá, vou diminuir aqui para quem não está com o livro, mas quem está com o livro, dê uma olhada aí. Qual dessas alternativas representa panela 1 e 2? E aí? Tá aí, ó. Quem pode me afirmar aí, por favor? Opa. E aí? Bora lá? O que é que vocês me dizem? Panela 1, panela 2. Tem 2 gráficos aí. Então, ou seja, um com água pura, a gente tem uma substância pura, né? E um com água com sal, a gente tem uma mistura. E aí? Letra D? Gabriela, letra D. Mais alguém? Isso é uma ótima questão. Vamos lá, deixa eu perguntar a gente aqui. Vamos caçar alguém aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Felipe, tá acordado aí? Felipe Rento, tá acordado? Tá participando? Bora lá. Qual a sua alternativa aí, meu jovem? Peraí, eu tô pensando ainda. Rapaz, não pensa muito não, senão vai começar a ferver a cabeça aí. E aí? Eu acho que é a B, professor. B? É. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Larissa, qual é a alternativa que você acha que é a verdadeira? Tá por aí? E aí? Tô sim, professor. Eu acho que é a D. Temos 2 letra D, 1 letra B. Vamos outra aqui. Carlos Heitor, qual a sua alternativa correta?
Beleza. Vamos ver outro aqui. Nossa, esse povo todo hoje aqui. Peraí. Manuela, qual a sua alternativa verdadeira? Manuela está por aí. D também. Tem alguém que pensa diferente aí, que é além da D e da B? A gente causar logo uma confusão aqui. E aí? Alguém tem uma análise diferente? Não se esqueça. Uma, você acha que é a D também? Certeza. Então vamos lá. Vamos lá, beleza. Me diga uma coisa: água com sal, água sem sal. No caso, temos dois gráficos, ok? Temos dois gráficos. A temperatura de ebulição da água, independente de estar com sal ou sem sal. Qual é a temperatura de ebulição da água? E aí? Ó, Júlia Barbosa aqui já. E aí? Quantos graus? 100 graus? Pronto, 100 graus. Beleza. Nas duas situações, 100 graus. Ok? Vocês acham que, olhando para a letra D, vamos começar pela B. A B mostra aqui, ó, tempo, temperatura. A letra B está mostrando o quê? Que os dois gráficos estão entrando em ebulição ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Só que em temperaturas diferentes. Aí eu faço uma pergunta. Como é que, por exemplo, vamos lá, coloquei a água nesse exato momento. Daqui 10 minutos, as duas situações começam a evaporar. Mas será se aqui a 10 minutos, tanto a água com sal quanto a água sem sal estarão à mesma temperatura? Não. Não. Por que não? Porque a temperatura de ebulição da água pura vai ser constante, a outra não. Porque tem o sal do sal. Tá. Você justificou a nossa análise do gráfico, mas não respondeu corretamente. Porque, ó, a temperatura, como eu falei, 100 graus. 100 graus a temperatura da água. 100 graus de ebulição. Só que aqui está mostrando o quê? Que a água sem sal, ela começa aqui numa temperatura mais alta, água sem sal, começa numa temperatura mais alta, e a água com sal começa na temperatura mais baixa. Isso é errado. Então, a letra E. Calma. Por que é errado? Porque, no caso aí, a que está com sal, ela leva um tempo maior para poder entrar em ebulição. Lembra que eu falei quando joga sal na água que ela está fervendo que baixa a ebulição? Pronto. Não é. Aí você diz, pô, então vai ser a letra A? Não é a letra A, por quê? Porque as duas situações, esse tempo aí, ele mostra constante. Quando entra na temperatura, ela continua constante. E não é isso que acontece quando a gente tem uma mistura. A gente tem uma mistura, ela não fica constante, ela varia. No caso aí, ó, da letra C, como eu já havia dito, as temperaturas elas são diferentes, ok, são diferentes. Só que no caso aí, ó, tá variando a temperatura de ebulição da água no estado gasoso. Então, não é isso que acontece, ou no estado gasoso, ela sendo uma substância pura. Então, não é isso que acontece. Olhando para a letra D, que a maioria falou que era, vamos lá. A panela sem sal, não é isso que tem? A1 tem água pura. Então, A1, que é água pura, o que é que está acontecendo aqui? Ela entra na temperatura e continua constante. A2, ela vai entrar numa outra temperatura e vai subindo. Beleza? Nesse de baixo tem uma curiosidade. Os gráficos se cruzam. Os gráficos se cruzam. Mas o que é que está mostrando aqui? Está mostrando o quê? Que o tempo, o intervalo de tempo é o mesmo, só que nesse intervalo de tempo houve uma variação de temperatura. Beleza? Só que está mostrando o quê? A água sem sal está entrando em ebulição por último, e a água com sal está entrando em ebulição a uma temperatura
mais baixa, então não pode entrar numa temperatura mais baixa, por quê? Porque a água com sal ela demora mais tempo. Com todo cuidado, vocês podem fazer isso na casa de vocês. Pega 2 panelas, coloque uma com água pura, a mesma quantidade, e uma com água com sal, e marca no relógio. E verifica quanto tempo cada uma leva para começar a surgir as bolhas e a água entrar em ebulição. Então, nesse caso aqui, a maioria está correta, é a letra D. Muito bem. Porque, apesar de eu creio que alguns não lembrarem da justificativa por que isso aqui está em cima, mas ele está em cima porque quando coloca uma substância que não evapora com facilidade, misturada com a água, por exemplo, ela vai precisar de uma temperatura mais alta para entrar em ebulição. Tudo bem ou não? Tranquilo? Aí eu faço a pergunta para vocês, para saber se vocês andam vigiando aí os cozinheiros de plantão da casa de vocês. Pergunta: por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Vamos lá? Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Como tem pressão, a temperatura da água dentro vai ficar maior, porque ela não vai evaporar quando atingir 100 graus, ou seja, ela vai ficar mais que 100 graus. Olha só, você cozinha, Júlio? Ou isso você aprendeu na aula, Júlio? E aí? Cozinho miojo. Ah. Miojo na panela de pressão seria bem rápido, pensa aí. Então, justamente por isso, a temperatura na panela de pressão ela pode chegar até 140 graus, 136 graus. Isso é possível, porque, como o Júlio explicou, está fechado, então as moléculas se agitam com uma velocidade absurda e aí faz com que a temperatura interna da panela seja maior, beleza? Então a galera tá afiada aí, muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão, que ela caiu no simulado de vocês passado e aqui, pronto. Dessa vez caiu algum gráfico? Dessa vez caiu algum gráfico? Para mudança de estado nesse simulado de domingo que passou? Caiu. Opa! Não sei se vocês perceberam, mas vocês lembram dessa questão aqui no primeiro simulado? Lembra desses gráficos? Não sei se vocês começaram a perceber que a prova de vocês do simulado ela é tirada basicamente dos modelos de questões do TC. Ou seja, quem faz TC vai sair bem no simulado? Vai. Então, observa aí, ó, o gráfico é o mesmo, igualzinho, sem tirar nem pôr. Pega a prova de vocês e olha essa questão 10 do TC. O gráfico é o mesmo. Beleza? A pergunta, ela é a mesma. Olha aí para vocês verificarem o que eu já mostrei para você do simulado. De acordo com os gráficos de mudança de estado, podemos afirmar corretamente que 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a. Isso aí a gente já viu. O que é que vocês podem afirmar aí? É o quê? Qual é a alternativa verdadeira? O 1 é o quê? Mistura. O 2. Substância pura. E o 3? Azeotrópica. Perfeitamente. Pronto. Então, tá aí, ó. Isso daqui, vocês tinham lá nos simulados. A mesma coisa. Essa questão aqui, se vocês olharem, é no simulado de vocês. Então, pode ficar esperto. Virão outro simulado esse ano. Então, já sabe, né? Resolve o TC. Vai sair bem no simulado. E só para a gente fechar aqui, essa questão, ó, depois eu quero que vocês, como o tempo já está acabando, eu vou ler aqui o máximo que eu puder, acompanhar com vocês, e depois eu quero que vocês resolvam, né, ó, esse modelo é para a questão das 6 a 8. É bem interessante esse exercício aqui, ó. No caso, vocês vão analisar todas as questões de acordo com esse gráfico aqui.
Vamos aqui na primeira, na 6 aqui, rapidinho, porque a gente só tem 1 minuto e 30 segundos. O intervalo de tempo em que a substância está sendo aquecida no estado líquido é o intervalo de tempo em que a substância está sendo aquecida no estado líquido. Qual é? Observa aí. Está dizendo que a substância está líquida e ela está sendo aquecida. É em CD, né? Qual é? Letra C. A letra Seu C D. entre intervalo C e D. Isso, ó, porque no caso aqui, presta atenção, aqui ela está líquido, presta atenção, ela está líquido. Intervalo de tempo em que a substância está sendo aquecida no estado líquido. Aí você pensa, aqui ela está no estado líquido, mas está sendo aquecida? Uai, se está subindo a temperatura, tá sim. E nesse intervalo aqui, ó, a temperatura ela é constante. Então aí pensem, tentem resolver as outras, que a resposta vocês só terão na próxima aula. Beleza? Analise isso daí, essa questão é muito boa. Vai dar um nó na cabeça de vocês aí, mas é fácil. Então, se fechar aí, já sabe. Bons estudos, até nossa próxima aula e tragam dúvidas, resolvam os exercícios.